Oi, gente, como prometido, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o caso de uma paciente que me chamou a atenção e eu compartilhei aqui e gerou umas respostas legais. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse caso. É o caso de uma paciente minha que apresentava. Deixa eu ajeitar esse cabelo aqui. Uma paciente minha veio para consulta e me contou o histórico dela. E nesse histórico ela me disse que ela desenvolveu, com o passar do tempo, uma hérnia de hiato que agravou com o passar do tempo, né? Depois ela desenvolveu pedras na vesícula e aí ela desenvolveu uma cistocele e uma retocele. Depois eu vou entrar em explicações sobre isso. E aí eu pensando nisso, né, e ela com esses problemas digestivos e a retocele gera uma dificuldade de evacuação, a hérnia de hiato gera refluxo gastroesofágico, a pedra na vesícula gerou a necessidade de uma cirurgia, então ela teve que retirar a vesícula, mas ela não melhorou dos sintomas digestivos. Muito estufamento, algumas queixas de sintomas digestivos. Então, o que eu perguntei para ela? Eu perguntei para ela se por algum acaso ela observava ou alguém já tinha comentado que ela sofria de hiperflexibilidade, né? A hiperflexibilidade é uma condição em que ela tem que ser diagnosticada por um profissional especialista, mas ela consiste em algumas características que é uma hiperflexibilidade das juntas. Então, juntas dos dedos, né? São pessoas que conseguem virar os dedos num ângulo além do normal, ou pessoas que têm hiperflexibilidade de cotovelo ou de joelhos, ou que têm muita facilidade, né, de se alongar, tem uma flexibilidade muito grande. Essas pessoas também podem ter uma fragilidade de pele, então elas podem ficar com hematomas muito fácil, pode ter uma dificuldade de cicatrização, podem ter a pele muito elástica ou muito flácida. Esse diagnóstico não é exclusivo, né? Se eu tenho esses sintomas, eu tenho essa síndrome. Essas síndromes de hiperflexibilidade são um grande conjunto de várias diferentes síndromes ou doenças e elas têm todo um critério de diagnóstico, né? Dependendo da região em que essa alteração de tecido conjuntivo ela se estabelece e no tipo de alteração que se estabelece existem inúmeras, né, condições aí que podem ser classificadas. A mais comum de todas elas é uma síndrome chamada de Ehlers-Danlos, e a própria Ehlers-Danlos, ela tem várias classificações. E uma delas, né, a mais comum, é essa síndrome da hiperflexibilidade. E eu perguntei para minha paciente se ela tinha isso, e ela falou: eu acho que eu tenho, porque os meus professores de yoga sempre comentaram que eu tenho muita flexibilidade e comentavam para eu ter esse cuidado, porque os meus joelhos e os meus cotovelos dobravam no ângulo além do normal. E ela falou: isso tem a ver com os meus problemas? Eu falei: então eu suspeito que sim. E aí ela foi num profissional para saber efetivamente se ela tem ou não, e ele disse que sim, ela preencheu lá os critérios de diagnóstico para essa síndrome, né, da hiperflexibilidade ou hipermobilidade. E aí eu comentei sobre isso e eu recebi algumas perguntas, inclusive de pessoas que tinham isso ou de pessoas que não sabiam a importância de avaliar isso no seu paciente com problemas digestivos. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender primeiro o que é essa síndrome, como que ela se desenvolve, quais são essas características. Então, para a gente conseguir entender isso, a gente tem que entender um pouquinho sobre a matriz extracelular. A matriz extracelular é o que compõe os nossos tecidos, mas que não são células. Então, a matriz extracelular é mais ou menos o que seria o que preenche o espaço entre as células de um tecido. Então, eu tenho esse espaço, né? Imagina aí, mesmo que eu fale de vamos pegar uma parte do nosso corpo que tem vários tecidos, né? Tem o tecido de pele, vasos sanguíneos, músculo. Essas células estão inseridas em algum meio, né? Elas não estão flutuando no ar, elas estão inseridas em algum meio. Esse meio em que essas células estão inseridas é o chamado espaço, né? Esse espaço extracelular, né? Ele é chamado, ou intracelular, né? Porque está fora das células, ele é chamado de matriz extracelular. A matriz extracelular, ela vai ter alguns componentes-chave, né? Que vão gerar essa estrutura que sustenta o corpo, que sustenta as células. E essa matriz extracelular, ela vai ter
diferentes componentes de acordo com a sua função e a região que ela se localiza. Então, nessa matriz extracelular, a gente vai ter componentes como colágeno, elastina, fibrilina, água na forma estruturada. Então, a água na matriz extracelular, ela não está nesse formato aqui, líquido. Tanto é que se a gente corta um braço, não cai água, né, do nosso corte. Por mais que o nosso corpo seja repleto de água, quando a gente se corta, quando é feita uma cirurgia, não extravasa a água das pessoas. Porque a água na matriz extracelular, ela está na chamada forma estruturada. Isso é bem interessante, mas não é o foco do nosso assunto de hoje. Então, essa matriz extracelular, ela vai ser diferenciada nos seus componentes de acordo com a sua função e a sua localização. E um dos principais componentes da matriz extracelular são justamente as proteínas do colágeno. A gente tem vários tipos de colágeno. Colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Na verdade, a gente tem aí dezenas de tipos de colágeno, mas a gente está falando dos mais importantes. E a quantidade de cada um desses tipos de colágeno vai fazer com que um tecido conjuntivo, né, esse tecido de estrutura, ele seja mais rígido, como a fáscia, como os ossos, ou que ele seja mais flexível, como as articulações, os ligamentos, os tendões, a pele, ou que ele seja mais esponjoso, como por exemplo, né, como é o caso das articulações no caso, que tem muito colágeno tipo 2, que é um colágeno que parece uma esponja. Então nas nossas cartilagens e articulações tem muita predominância de colágeno tipo 2. O que pode acontecer é que algumas pessoas, por questões genéticas, elas podem ter doenças que alteram a estrutura dessa matriz extracelular. Ou porque ela vai ter uma composição que não é adequada para a função daquele tecido. Então, se eu tenho um tecido que deveria ser mais rígido, ele pode se tornar mais mole e mais propenso à formação de hérnias, de rupturas, de cortes, né? Ou porque aquele tecido se torna muito rígido. Então, eu deveria ter um tecido que é mole, flexível e elástico, mas existe muita deposição de um tipo de colágeno que torna ele mais rígido e ele vai se tornar mais rígido do que ele deveria, vai perder sua flexibilidade. E dessas síndromes, né, de alteração de tecido estrutural, de matriz extracelular, como eu falei, uma das mais comuns é a síndrome de Ehlers-Danlos. E o tipo de Ehlers-Danlos mais comum é esse de hipermobilidade ou hiperflexibilidade. E o que acontece? Isso vai ter um impacto direto no sistema digestivo. Por quê? Primeiro, porque o tubo digestivo, ele tem em sua composição muito tecido conjuntivo, né, muito colágeno. A própria musculatura do tecido do trato gastrointestinal, ela é rígida, mas ela tem que ser flexível para poder fazer a contração. Os esfíncteres têm que se fechar, então eles têm que ter, né, uma certa força para se manterem fechados, mesmo com o aumento de pressão de gás e de líquido aí com a digestão. Ele tem que ter, essa musculatura tem que ter força suficiente para conseguir expulsar as fezes, a vesícula tem que se contrair para conseguir expulsar a bile. Então é necessário que esse tecido todo ele tenha uma estrutura adequada. Se isso não acontece, se a pessoa tem uma doença em que há uma alteração desse tecido e ele se torna mais flácido, ele se torna menos rígido, eu começo a ter problemas de motilidade, eu começo a ter problemas na contração, eu começo a ter problemas no fechamento dos esfíncteres. E isso pode predispor a pessoa a desenvolver problemas digestivos. Por exemplo, a hérnia de hiato é um desses problemas. A pessoa tem uma alteração nos tecidos que, né, deveriam separar o tórax do abdômen, ali no diafragma, na fáscia, e parte desse estômago pode passar para o tórax, gerando uma hérnia de hiato. E também a pessoa pode ter uma dificuldade no fechamento do esfíncter esofagiano, o que vai gerar problemas de refluxo. A vesícula, se a vesícula não tem uma motilidade adequada, se ela não se contrai e consegue expulsar a bile para o intestino, essa bile começa a ficar como se fossem resíduos, né? Não tem um esvaziamento completo. E a bile que não circula, bile que fica estagnada, forma pedras.
é um fator de risco para a formação de pedras, né? Melhor falando. Então, uma pessoa que tem uma alteração nessa estrutura desse tecido, tem, digamos assim, esses tecidos estruturais, eles são flácidos, ela não vai ter força suficiente para expulsar a bile, essa bile vai ficar estagnada, esses cristais de colesterol podem sedimentar e formar pedras. Um fator de risco para a produção de pedras na vesícula é justamente bile estagnada, seja pela razão que for. A bile tem que circular, porque ela é um canal de detoxificação, ela é responsável pela digestão das gorduras, então bile estagnada é um fator de risco. Além disso, toda essa movimentação, principalmente do intestino, ela é essencial para a adequada digestão, para misturar esse alimento com as enzimas digestivas, mas também é um fator de risco para o desenvolvimento de SIBO, de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Porque o que é o principal fator causador de SIBO é uma alteração no complexo motor migratório, que é esse movimento de contração que faz uma limpeza de resíduos alimentares, gases e bactérias, né, empurrando essas bactérias todas em direção ao cólon para eliminar isso do nosso intestino delgado. Além disso, a gente tem a válvula iliocecal, que separa intestino delgado de intestino grosso, e essa válvula iliocecal ela deve ficar permanentemente fechada para não permitir o refluxo de conteúdo do intestino grosso para o intestino delgado. Então, se eu tenho, novamente, uma válvula que tem uma flacidez, ela não consegue ficar adequadamente fechada, ela pode ficar aberta, e isso vai permitir o retorno desse conteúdo de bactérias, de gases, sendo um risco também aí, um fator de risco para supercrescimento bacteriano. No caso da retocele, né, que é esse abaulamento do reto em direção ao canal vaginal, isso gera alterações estruturais, é desconfortável, gera pressão nos órgãos pélvicos femininos, então isso pode gerar constipação, é bem desconfortável, mas de novo é uma flacidez dessa estrutura que não permite que tudo fique no lugar, seja esses ligamentos, os ligamentos ali da região pélvica, isso pode ser muito agravado depois do parto normal, isso pode ser agravado com cirurgias, porque a cicatrização não é das melhores, né, em pessoas que têm esse tipo de síndrome. E o que são fatores de risco, né? Tem o componente genético, nessas pessoas parece haver um excesso de ativação das metaloproteinases. Metaloproteinases são proteínas que estão envolvidas no remodelamento do colágeno na matriz extracelular. Então, as metaloproteinases, elas vão ser ativadas para quebrar fibras de colágeno caso haja necessidade do corpo fazer um remodelamento, como é o caso de uma cicatrização, por exemplo. Então, obviamente, as metaloproteinases têm uma função importante, mas nessas pessoas elas parecem estar desreguladas e estarem hiperativadas, então há uma maior destruição desse colágeno. Por isso que a pessoa perde essa estrutura mais firme e é gerado um excesso de flexibilidade, mobilidade e flacidez. Então, metaloproteinases, o processo inflamatório pode agravar muito, né? Se sabe que em pessoas com essas alterações de matriz extracelular existem alguns marcadores de algumas citocinas inflamatórias que estão muito presentes, como TNF-alfa, fator de necrose tumoral, NF-kappa-beta, interleucina 6. Então existe um processo mais inflamatório que vai estimular a ação das metaloproteinases. Outra coisa também que é super importante é que as metaloproteinases parecem ser bem estimuladas pela homocisteína. Então pessoas que têm homocisteína mais elevada tem um risco de um agravamento dessa condição. Então, esses pacientes a gente tem que sempre ficar de olho aí na homocisteína, manter ela mais dentro daqueles valores normais, né? Geralmente é indicado manter entre 6 e 7, 6 e 8. Acima disso significa que a homocisteína, o ciclo da homocisteína não está se completando, ela está se acumulando, tem que descobrir a razão, né? Se são deficiências nutricionais, o que está acontecendo, mas definitivamente homocisteína alta é um problema para essas pessoas. Por se tratar de uma síndrome genética, ela não tem cura e não tem tratamento. Isso ainda é um pouco difícil,
porque essas pessoas são pessoas que a gente vai ter... Até uma Nutri me mandou esses dias uma mensagem, porque ela fez o meu curso, e no curso eu falo sobre essa síndrome, Ehlers-Danlos, como um fator de risco para desenvolvimento de SIBO, e foi o caso de uma paciente dela. Ela descobriu que a paciente tinha SIBO, mas que ela tinha essa síndrome, e que esse provavelmente era o fator que estava causando a SIBO, e ela falou, o que eu faço? Nesse paciente a gente apaga incêndio, tá? A gente não tem muito como prevenir que isso vá acontecer. A gente tem que manter, por exemplo, num paciente como essa minha, a gente tem que incentivar fisioterapia, a gente tem que incentivar controle de homocisteína, controle de inflamação, controle de insulina, porque para evitar também produtos de glicação avançada que também quebram, né, as proteínas do colágeno. Então a gente tem que preservar o colágeno desse paciente ao máximo possível. Suplementações, né, como peptídeos de colágeno, silício, cobre. O cobre é um regulador das metaloproteinases, então tem que ter cuidado se o paciente é deficiente em cobre. Lembrando que agora está muito na moda assim, a suplementação de zinco por causa da imunidade, por causa da pandemia. Excesso de zinco depleta cobre, então cuidado com suplementação apenas de zinco, porque isso vai fazer com que o seu paciente entre em depleção de cobre. E o cobre é super importante para o colágeno. Então verifica se o seu paciente está fazendo suplementação contínua de zinco, e por questões de pandemia, pode até ser feito um exame, né, dosar zinco, cobre, ceruloplasmina, para ver como é que está esse equilíbrio nesse paciente. Não tem cura, mas assim, o que é sugerido? Terapias como luz infravermelha ou microcorrente elétrica pode ajudar aí no estímulo do colágeno. Tratamentos estéticos, né? Então, nessa região que o paciente apresenta mais problema, de repente se é uma hernia de hiato, de repente se é uma hernia inguinal, uma hernia umbilical, se é na pele, se é no sistema digestivo, conversar com um profissional que trabalhe com essas terapias, ver como que elas podem ser e se podem ser aplicadas para esse paciente. Ao que parece, o extrato de aloe vera tem polissacarídeos muito interessantes. Essa matriz celular, extracelular, ela é composta de proteínas, água estruturada e polissacarídeos. E ao que parece, a suplementação com extrato de aloe vera fornece polissacarídeos que são muito benéficos nesse caso. Tem num dos cursos que eu faço, o profissional fala de benefícios após 30 dias de suplementação com aloe vera, extrato de aloe vera nesses pacientes, então pode ajudar. O que mais? Tem alguns compostos que ajudam aí no controle da inflamação, que podem ser interessantes, dá suporte à metilação, pensando nessa questão de metionina, mas, como eu falei, no caso desse paciente, a gente vai acabar mais apagando incêndios do que trabalhando em tratamento, não tem tratamento para isso. Então, o que se sugere com esses pacientes? Fique observando, se os sintomas voltarem, vem aqui. Se desenvolver SIBO, tem que tratar SIBO. Se se o refluxo piorar, tem que tratar o refluxo. Ou no caso de um paciente como esse, tem que trabalhar a parte estrutural, seja com osteopata, com quiroprata, ou com, se necessário, aí uma cirurgia para correção da hernia de hiato, para correção da retocele. Mas, infelizmente, é um paciente que nós, nutricionistas, a gente não tem muito o que oferecer em termos de prevenir ou de tratar. A gente vai fornecer mais um manejo de estilo de vida para auxiliar nos problemas que são desenvolvidos por essa condição. Também é importante de avaliar nesses pacientes que pacientes com essa síndrome Ehlers-Danlos são pessoas que também podem apresentar disfunções desautonômicas, ou seja, o que é isso? Alterações do funcionamento normal do sistema nervoso autonômico, que é a parte do nosso sistema nervoso que controla funções involuntárias, como digestão, temperatura corporal, batimentos cardíacos. Essas pessoas, elas podem ter um quadro chamado de POTS, P-O-T-S, que até peguei aqui porque eu sempre esqueço esse nome, que é a POTS, Síndrome Postural Ortostática Taquicardizante. O que quer dizer isso? Alterações bruscas na postura, né? Se eu tô deitado, eu me levanto, se eu tô sentado, eu me levanto, se eu tô de pé, eu me deito. Alterações bruscas na postura podem gerar sintomas de desautonomia, como coração acelerado,
vermelhidão, né, no rosto, pode gerar tontura, né, teto preto, aquela pessoa que sempre que ela levanta muito rápido ela fica com tudo preto, ou ela sente o coração acelerar. E esses sintomas eles podem acontecer também após as refeições. Então, se o seu paciente apresenta algum desses sintomas e apresenta hipermobilidade, pode ser essa conexão que existe nesse paciente. Ainda não se sabe que a POTS, ou as desautonomias, elas vão ter um impacto no funcionamento do sistema digestivo, obviamente, porque o sistema digestivo é controlado pelo sistema nervoso autonômico, mas ainda não se sabe exatamente o que causa, se há tratamento, né? Então, nesses pacientes a gente tem que cuidar do sistema nervoso autonômico, porque tem uma relação muito grande entre os dois, Ehlers-Danlos e POTS. Aqui tem algumas formas comuns das desautonomias, né? Então a gente tem a POTS, que eu falei, que ela é caracterizada por uma taquicardia, com essa mudança de postura, mas que pode também acontecer após as refeições. E existem outras também, né? Que tem o desmaio ou quase desmaio, que causa baixa pressão arterial, baixa tolerância para mudar de posição muito rápido. Então a POTS não é o único tipo de desautonomia, tá? Existem outros também. Aqui também tem alguns fatores interessantes, né, que eu já falei ali no começo do vídeo. A Ehlers-Danlos Syndrome é uma desordem que afeta a produção, manutenção e o reparo de tecidos conectivos. O canal alimentar, né, o trato gastrointestinal, é rico em tecido conectivo. Essas pessoas têm uma prevalência de disbiose, essas pessoas têm uma desregulação do GALT, né, que é o sistema imunológico relacionado ao intestino. Então isso é muito prevalente nessas pessoas. O sistema nervoso autonômico, ele vai influenciar se ele vai estar no modo simpático ou parasimpático, né? Relaxar e digerir, modo parasimpático, ou luta ou fuga, que é o modo simpático. E essa disfunção autonômica também é muito prevalente nesses pacientes com Ehlers-Danlos Syndrome, que é a síndrome de hipermobilidade ou hiperflexibilidade. A gente não pode esquecer que essa síndrome também vai afetar a saúde oral. E a saúde oral é extremamente importante para a saúde do sistema digestivo. Então tem várias formas pelas quais esses pacientes vão ter um problema aí de saúde oral. Aqui a gente vê algumas alterações que podem acontecer no esôfago, né, uma dilatação ou megaesôfago, formação de divertículos, refluxo gastroesofágico, que é aquilo que a gente já falou, hérnia de hiato, que é muito comum, é o caso dessa minha paciente, rupturas ou perfurações, existe um risco cardiovascular, né, que não pode ser ignorado. No estômago, doença do refluxo gastroesofágico, gastrite, ulceração péptica, né, úlceras pépticas. Essas complicações elas podem acontecer de formas bem particulares nesse público. Divertículos também aí na parte do estômago, hérnia de hiato, como já falei, alterações do diafragma, volvo, infarto gástrico. Que mais que a gente tem aqui? No intestino delgado, então também pode ter megaduodeno, né, que é uma dilatação. Isso pode estar ligado ao supercrescimento bacteriano, má absorção, formação de divertículos, de hérnia. Então a gente vê que tem risco de perfuração. Então a gente tem que ficar aqui, ó, o que ai meu Deus, como é que é o nome aqui? A vesícula biliar, apêndice, apesar de não ser tão comum nessa população. Então, a gente tem que ver que existe aí uma alteração considerável nesses pacientes. A gente tende a pensar que são pessoas que só têm hipermobilidade das juntas, mas não é bem assim. Existem mais fatores de riscos envolvidos, principalmente no sistema digestivo. Aqui, retocele, que foi o caso da minha paciente. Quando eu vi essas 3 alterações, eu falei, nossa, hérnia de hiato, pedra na vesícula, retocele, ela tem cistocele também. Aí eu falei, e aí tem, essa estrutura desse corpo não tá funcionando direito não. Esse quadro aqui é bem legal, ele fala de estratégias terapêuticas baseadas em suplementação nutricional para os sintomas, né, ou as consequências dessa síndrome Ehlers-Danlos. Então a gente vê aqui problemas nas juntas, osteoporose ou fratura de osso, fraqueza muscular, fibromialgia, pele frágil,
hematomas, baixa cicatrização, sangramento, varicoses. Raynaud Syndrome, a síndrome de Raynaud é aquela que a pessoa fica com as pontas dos dedos bem arroxeadas ou brancas por falta de circulação, prolapso da válvula mitral, periodontite, inflamação e dor, exaustão e depressão. Basicamente a gente vê que tem bastante suplementação de coenzima Q10, vitamina C, algumas coisas que dão suporte ao tecido conjuntivo, como principalmente o colágeno, né? Silício orgânico, MSM, vitamina C, glucosamina, isso tudo é bem importante. Antioxidantes como o piquenogenol, que é super importante aí para controlar as metaloproteinases. E olha que importante isso aqui. Ao que parece, essas pessoas estão mais propensas à hiperativação de mastócitos, né? Que é aquela disfunção que vai gerar um excesso de liberação, entre outras coisas, de histamina. Não se sabe exatamente, mas se sabe que existe uma conexão principalmente relacionada ao gout, que é justamente esse conjunto de células do sistema imunológico que está ali associada ao trato gastrointestinal. E aqui tem uma sequência de estudos falando sobre como essas pessoas têm um maior risco para o desenvolvimento de múltiplas alergias alimentares e hipersensibilidades alimentares. Por quê? Porque como isso vai gerar uma alteração na mucosa, né, na barreira, essa degradação do colágeno vai gerar lesões na mucosa, vai alterar a integridade desse tecido e vai aumentar a chance de proteínas maiores e peptídeos atravessarem a barreira, ou seja, leaky gut, né, a hiperpermeabilidade dessa mucosa, e vai gerar uma resposta imunológica. Então, isso vai aumentar a ativação dos mastócitos, que são células que estão em grande número na mucosa. Isso vai gerar mais responsividade do sistema imunológico e vai deixar essa pessoa muito mais propensa a alergias alimentares e a hiperativação de mastócitos com liberação excessiva de histamina. Então, provavelmente aí uma intolerância à histamina e hipersensibilidades alimentares. Então é isso, se você se interessar mais sobre esse assunto, eu sugiro que você me mande uma mensagem, faça suas perguntas, de repente eu faço um segundo vídeo falando mais sobre esse caso.